Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês do texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Acompanhe comigo a leitura deste texto aí na tela. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, é interessante observarmos como antes de se dirigir às 7 igrejas que se encontravam na província da Ásia Menor, o apóstolo João se identifica como irmão e companheiro dos demais membros do corpo de Cristo. E com isso ele se conecta a todo o restante do corpo e se conecta também ao próprio Senhor Jesus. A condição de irmão, em primeiro lugar, nos remete à nossa situação de filhos. Quando João inicia esse versículo dizendo o seguinte: eu, João, irmão vosso, ele está afirmando que todos nós pertencemos à mesma família. Tanto ele como os demais irmãos que naquela época passavam por grandes dificuldades e tribulações, assim como também todo o corpo de Cristo na presente era, fazem parte da mesma família, cujo Pai é o próprio Deus. Fomos regenerados por Ele. Pelo poder do Espírito Santo, fomos transformados em novas criaturas. Nascemos de novo. Nossos olhos foram abertos pelo poder de Deus e passamos a fazer parte da mesma família. Passamos a ser contados como filhos de Deus. E como filhos de Deus, isso traz uma grande importância, porque somos herdeiros de todas as bênçãos descritas no livro do Apocalipse e também ao longo de toda a palavra de Deus. Ser filho de Deus significa ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Portanto, quando João se apresenta como irmão, ele está se conectando aos demais membros do corpo de Cristo e afirmando de uma forma implícita que todos nós pertencemos à mesma família, cujo pai é o próprio Deus. Mas ele não é apenas o irmão aqui nesse texto. Ele se apresenta aos irmãos aqui no livro do Apocalipse como companheiro. Companheiro é aquele que anda junto. Companheiro é aquele que caminha ao lado, sendo participante de todas as dificuldades e também de todas as alegrias. Então João, ele se coloca como esse companheiro. Então ele está conectado completamente ao corpo de Cristo. Ele é o companheiro na tribulação. Meus irmãos, a tribulação faz parte da vida do cristão. O próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Portanto, a aflição é o quinhão do cristão nesta era, na presente caminhada. Passaremos certamente por várias lutas. Agora João aqui se identifica como companheiro nessas lutas, ou seja, a situação dele de apóstolo não fazia com que ele estivesse livre das mesmas lutas que todos os irmãos passavam. Pelo contrário, ele faz questão de enfatizar isso, que ele caminhava junto nas mesmas lutas e dificuldades. Mas ele também era o companheiro do reino, ou seja, neste reino que Cristo trouxe até nós com a sua manifestação. Ou seja, o reino tem uma peculiaridade, algo interessante, o já e o ainda não. Cristo, ao vir ao mundo, já inaugurou o seu reino, porém, ainda não se manifestou de forma plena, e isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar a esta terra, quando o reino se manifestará da sua forma plena, total e absoluta. Portanto, João se coloca como parte desse reino, e isto era um conforto, haja vista que a igreja passava por grandes dificuldades sob o domínio tirano do Império Romano, mas nós fazemos parte de um outro reino. João estava dizendo isso aos irmãos, que eles pertenciam ao reino de Cristo, cujo rei era o rei eterno, imortal, invisível, real, que estava vivo e voltaria. Esse rei é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, João se coloca como companheiro na jornada deste reino. E não apenas isso, ele era o companheiro na perseverança. Ou seja, a perseverança está conectada
a tribulação e a vida no reino. Veja bem, meus irmãos, durante toda a palavra de Deus, nós observamos que a tribulação, ela está ligada à perseverança, ou seja, a tribulação, ela produz em nós uma maior confiança, um amadurecimento, um aperfeiçoamento em Cristo, ela gera a perseverança. Eu gostaria de enfatizar aqui, nesse momento, que nós não seremos salvos porque vamos perseverar, ou que nossa perseverança seja uma condição para sermos salvos. Não, exatamente o contrário. Nós perseveramos porque fomos salvos, ou seja, a salvação, ela é uma garantia, e a perseverança também, porque ela está fundamentada em Cristo. Por isso que João, no próprio versículo 9, após dizer o seguinte: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ele diz, em Jesus, ou seja, todas essas coisas estão conectadas a Cristo, ou seja, nós suportamos as lutas, passamos pelas dificuldades porque estamos ligados em Cristo. Nós fazemos parte do reino porque estamos conectados ao cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Nós iremos perseverar porque estamos ligados a Cristo e Ele não nos abandonará jamais. E ele encerra essa parte aqui dizendo o seguinte: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele aqui está contando onde ele estava, exilado em Patmos, e o motivo pelo qual ele estava exilado. E eu quero aqui observar o seguinte: o pior lugar que pode existir, seja uma ilha terrível, onde João estava exilado, seja uma cela úmida, escura, onde Paulo esteve, seja qualquer lugar que você possa estar, ou qualquer situação, se Jesus está presente, qualquer lugar torna-se uma antessala do céu, quando confiamos que Cristo não nos abandonará, jamais nos deixará. Portanto, João, na ilha de Patmos, recebe de Cristo esta revelação maravilhosa que é o livro do Apocalipse. Meus amados, que nós, da mesma forma, estejamos firmados nesta certeza. Jesus Cristo, Ele estará conosco sempre. Assim como João se coloca aí como irmão e companheiro, devemos ser irmãos uns dos outros, fazemos parte da mesma família de Deus, e da mesma forma devemos ser companheiros uns dos outros. Tudo isso conectados em Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque estamos ligados em Ti, e porque estamos ligados em Ti, podemos suportar todas as lutas e dificuldades da nossa vida. Porque estamos ligados em Ti, fazemos parte do mesmo reino que João e todos os irmãos no passado e todos os irmãos na presente era fazem parte. E somos também participantes desta perseverança. O Senhor é aquele que nos sustenta. Portanto, há a garantia de que seremos herdeiros deste novo céu, desta nova terra, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Obrigado por tudo. Te louvamos, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, acompanhem as meditações devocionais no livro do Apocalipse. Curtam o nosso canal, compartilhem. Que Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia.